Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da ITW Automotivo. Estamos estreando aqui, maravilhosamente, para falar sobre Outubro Rosa e Novembro Azul. Mas fiquem calmos, porque a gente vai falar de uma forma calma, bem-humorada, e tenho certeza que vocês vão gostar, né, Fabiano? Pois é, Luana, é um prazer estar aqui com todos vocês. Para nos ajudar nessa missão, que é um tanto difícil, nós trouxemos aqui um doutor, um médico, né, porque aparentemente ninguém leva a sério essa questão de Novembro Azul, Outubro Rosa, tem muito preconceito, então a gente trouxe aqui um médico para que ele possa sanar todas as nossas dúvidas, né, até porque de conselho tem um monte, mas ninguém quer seguir. Se o conselho fosse bom, era vendido, né? Não era dado. E aí nós trouxemos aqui o doutor José Arrojo Júnior, é isso? É isso. Ó, deu até para treinar o espanhol, tá vendo, gente? Doutor, fala um pouco aí da sua trajetória, tira um pouco das nossas dúvidas. É médico de verdade, viu, gente? Sabe onde estão todos os órgãos, vai poder sanar todas as nossas dúvidas. Doutor, por favor. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Lu. Primeiro, parabéns pela iniciativa do podcast. Acho que são poucas as empresas que realmente se preocupam e que querem fazer formas de comunicação, de instrução para toda a sua população de uma maneira tão dinâmica. Então, agradeço por estar aqui. E, bom, como você disse, né, sou médico. Que bom, é verdade, tá vendo, gente? É verdade. Eu fiz residência de medicina de família, então o meu olhar é um olhar integral sobre o ser humano. Então, acho que tem tudo a ver também com o olhar que a gente quer dar para esses meses coloridos. E hoje eu faço parte de uma companhia, né, da Aon, que é uma consultoria, né, parceira da ITW, inclusive, e que a gente faz a consultoria de gestão de saúde, fala um pouco sobre educação em saúde, sobre qualidade de vida, né? E tenta, inclusive, enxergar e trazer esse cuidado mesmo de enxergar o ser humano como um todo. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero contribuir aqui com vocês nessa discussão. A gente que agradece, até porque é um prazer ter você aqui e todo mundo que conhece o Dr. José. Zé, para os mais íntimos. Zé, é mais fácil, Podemos gente. chamar de Zé, então. Se apaixona. Fabiano. Todo mundo se apaixona. É melhor Zé. Bom, desculpa. Perdão. Mas para começar, eu queria saber, agora a gente sabe que tem todas essas cores para o ano inteiro, para diversos assuntos. Funciona mesmo ter uma cor para cada tema, principalmente com relação ao Outubro Rosa, Novembro Azul? Lu, eu acho que são meses que acabaram tendo essas cores e determinadas doenças ou condições associadas muito para trazer à tona cada um desses temas. Então, não quer dizer que a gente só vai cuidar da mama em outubro ou da saúde do homem e da próstata em novembro, mas que a gente precisa reforçar o tema porque são temas importantes. Então, funciona do ponto de vista de trazer o tema à tona, mas a gente precisa estar reforçando o ano todo que saúde não é só olhar para uma questão e uma cor. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre assuntos importantes. Tá. Legal. Essa abordagem colorida, doutor, que tem o ano inteiro, né, esse arco-íris de, às vezes até emoções, né? Que a gente pode falar. Ela veio para quebrar alguns paradigmas, né, algumas barreiras, principalmente quando a gente fala do homem, que, assim, tem algumas limitações, algumas dificuldades para se consultar e tudo mais. A aceitação, assim, para a população brasileira e mundial, não sei se essas campanhas acontecem também de forma global, é uma aceitação, depois dessas campanhas, ela melhorou esses índices para as pessoas se consultarem e tudo mais? Sim, é uma tendência global, né? Então não é só aqui no Brasil, pelo contrário. Geralmente surge de fora e a gente acaba adaptando internamente. Mas sim, acabou fazendo com que as pessoas se conscientizassem mais. Então, trazer à tona, do ponto de vista até um pouco mais midiático, a gente vê prédios na cidade que estão ali revestidos com a cor rosa, azul, ou outras, como por exemplo no caso do Setembro Amarelo, onde a gente fala também da questão do suicídio da saúde mental, enfim. Mas sim, isso é provado que ele aumenta o tópico, né, a discussão sobre o tópico, que as pessoas passam a se cuidar melhor. Inclusive é legal porque quando a gente olha na pesquisa do Google, né, tem ali o Analytics do Google, e você coloca Outubro Rosa ou coloca câncer de mama, você vai ver que em outubro a gente tem uma discussão. E é legal porque a cada ano essa discussão vem aumentando, as pessoas vêm procurando mais sobre o assunto.
No caso do Novembro Azul, a gente tem ali uma questão que a gente vai abordar aqui hoje, muito provavelmente, que é a questão do preconceito ou de um machismo ali estrutural que está envolvido, mas a gente vê que o falar sobre amplia, com certeza, a discussão e o conhecimento sobre o tema. Bacana. Câncer é daquelas coisas que a gente acha que tá longe da nossa vida, né? Só repara quando acontece com um familiar, ou conosco mesmo, enfim. É uma doença que assusta muito, acho que já assustou mais no passado do que hoje, né? Porque a medicina evoluiu bastante. Mas assim, em relação aos cânceres, tanto de mama quanto de próstata, que são os nossos principais temas de hoje, quais são os índices, assim, no Brasil que acontecem, assim, especificamente para esse tipo de câncer? Os dois. A gente sabe que a gente tem ali uma concentração muito grande, principalmente dos dois tipos de câncer que a gente está falando hoje, tanto o câncer de mama quanto de próstata. Então, são os segundos cânceres em ambas os sexos. Então, tanto para homens quanto para mulheres. Só perde para o câncer de pele não melanoma, né? Então, ainda mais no Brasil, que a gente tem ali uma incidência solar grande, então a gente tem uma grande incidência de câncer de pele. Mas tirando esses, tanto para homens quanto para mulheres, são os cânceres mais prevalentes que a gente tem, né? Então, a gente sabe que, eventualmente, para um homem, né, 1 em cada 8 homens vão ter o desenvolvimento do câncer de próstata. E no caso do câncer de mama, assim, a gente tem prevalências diferentes na população, ele é um pouco mais variável, mas ainda assim a gente tem ali uma concentração muito grande dos cânceres de mama. Então, a gente sabe que para mulheres que têm algumas características, assim como para homens também, a gente acaba tendo uma incidência maior, mas que ele fica como um segundo câncer nas mulheres. Então, Entendi. Por isso que é tão importante. Doutor, sem querer chocar ninguém, tá, pessoal? Esses dois são os tipos de cânceres, não são os mais frequentes, mas são os que mais ocasionam óbitos? Sim. A gente tem ali uma taxa grande ainda de descobertas desses cânceres por serem em grande quantidade e acometerem a população em grande quantidade, mas também por um ponto de vista de dificuldade de prevenção ou de diagnóstico precoce, eles têm uma letalidade alta. A gente sabe que quanto mais a gente descobre antes o câncer, a gente consegue curar ele, né? Chegando até a níveis de 90% de cura de câncer. Então, é muito importante esse papel que a gente está tendo aqui hoje, justamente para conseguir falar para quem está em casa de que precisa se cuidar. Não só do ponto de vista dos exames preventivos, mas a gente precisa também cuidar antes, que são os nossos hábitos, das nossas condições de vida, né? Então, tudo isso acaba interferindo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. Legal. Agora, uma coisa que eu ouvi uma vez de um outro médico, que diz, numa palestra desse tipo, de Outubro Rosa, e ele dizia que quando a gente tem essas campanhas, acabava saturando, como que se diz? Os locais de atendimento, os hospitais, as clínicas e tal, muito direcionado para esses públicos, e que ele preferia que isso fosse distribuído durante o ano. Faz algum sentido? Eu acho que todo o sistema de saúde ele já se prepara também para isso, né, para receber essas pessoas. Então, a gente sabe que hoje, como a campanha, como a gente estava falando, ela é muito midiática, né, e a gente tem vários órgãos governamentais e mesmo empresas ou lugares em que a gente consome algum serviço colocando esse foco. Isso, claro, né, gera um aumento, mas que também está muito preparado e muito correlacionado com o preparo que a gente já tem, já espera de maior número de pessoas. Então, quando a gente faz campanhas de saúde, acho que isso é muito importante a gente dizer. A gente sabe que as pessoas eventualmente vão procurar mais e a gente tem que recebê-las nesse período. Mas, como eu disse, isso não quer dizer que a gente só vá fazer neste período. Então, por isso que é tão importante quando as empresas, assim como vocês estão fazendo, disseminam esse assunto da saúde integral ao longo do ano. Porque, para além da gente só ter um movimento maior nestes meses, a gente também consiga diluir, enfim, tornar isso mais frequente e mais próprio, né, das pessoas, esse cuidado. Não esperar esses meses para fazer exame, né? Exato, Lu. É melhor que a gente se cuide também antes, ao longo do ano todo. Tem pessoas que se cuidam e falam, bom, vou fazer quando eu fizer aniversário. Daí tem as pessoas que falam, olha, eu já associo para não esquecer. Tem pessoas que às vezes falam, não, é uma determinada data ali que eu executo todos os meus exames preventivos. Então, claro, a gente não precisa sobrecarregar ou deixar só para outubro, né? Embora o sistema esteja, né, as pessoas que agora, em novembro, por exemplo, queiram fazer seus exames, estão lá, está disponível. Mas é o ano todo, né? A gente não precisa só fazer agora. Verdade.
Doutor, assim, quais são os exames específicos para que a gente consiga ter um diagnóstico tanto para o câncer de mama e para o câncer de próstata? Legal, ótima pergunta. Primeiro, a gente sempre fala, né, da mamografia para o câncer de mama e para o PSA no câncer de próstata. Porém, eu acho que é importante a gente falar muito bem em relação a isso. A gente tem faixas etárias onde esses exames eles estão mais indicados. Então, a gente sabe que hoje, né, antes inclusive era 50 anos para o câncer de mama, hoje a gente já rebaixou para 40 anos efetivamente. E caso haja alguma pessoa na sua família de primeiro grau, um parente de primeiro grau, por exemplo, da mulher, que tenha tido um câncer de mama, a gente geralmente faz essa procura em cerca de 10 anos antes do acometimento deste familiar. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher e eu tive o acometimento da minha mãe com 45 anos, eventualmente eu preciso começar a fazer esse rastreamento com 10 anos de antecedência. Outro ponto, quanto mais jovem em eventualidade de eu ter que fazer uma mamografia ou um exame de rastreamento para mama, que eu preciso utilizar uma técnica como uma mamografia, a gente sabe que a mama às vezes é mais densa, então ela pode ser complementada com outros exames, como um ultrassom, né? Então também é uma prática que pode se dar. No câncer de próstata a gente fala do PSA, né? E é engraçado porque a gente fala muito sobre a questão do PSA como único exame, mas na verdade a gente precisa correlacionar ele com outros fatores. Assim como a gente tem o histórico familiar no câncer de mama, a gente também precisa correlacionar ele com outros fatores, por exemplo, do histórico familiar de câncer de próstata. Então, para pacientes que também têm um histórico de câncer de próstata na família, em parentes de primeiro grau, pais, irmãos, tios, a gente sempre pede para poder fazer também com antecedência e procurar. O exame de PSA, assim como outros exames, ele pode dar um falso positivo, que é quando pode dar aumentado, mas não necessariamente ele indica que você tenha o câncer de próstata. Então, vamos colocar situações práticas do dia a dia. Uma pessoa que trabalha com entrega, por exemplo, e que está na moto, né? A próstata ela fica numa região que ela fica ali apoiada. Então, esse contato direto com o balançar da moto, com o banco, pode fazer com que esse PSA esteja alterado. Né? Eventualmente, por exemplo, relação sexual antes do exame, da coleta do PSA, também pode ser um outro fator. Ou infecções mesmo da próstata, prostatite, né, que é uma inflamação da próstata com uma infecção, pode também dar alterar. Então, sempre quando a gente pede o PSA e fala do PSA, e daí ele está indicado para pessoas com 50 anos até 69 anos, a gente sempre fala para que haja essa consulta médica, para que isso possa ser analisado no conjunto e não só o resultado de maneira isolada. Mas respondendo sua pergunta, mamografia prioritariamente, a partir dos 40 anos para a mulher e a partir dos 50 anos o PSA para o homem. E vocês falaram de PSA, mas assim, já sou leiga na parte da mulher e ainda sou mais leiga na parte masculina. Então, eu sei que rola piadinha o tempo todo quando a gente vai fazer campanha de Novembro Azul. Rola. Que tem o que eu ouço é que tem o tal do dedinho. Isso, tem o exame. O PSA é o tal do dedinho, não? Não, o PSA é um exame de sangue, então ele é uma substância que é fabricada ali pela próstata, de uma maneira bem simples, explicando aqui para o pessoal de casa, e que quando ele dá aumentado é porque pode haver ali o desenvolvimento de alguma coisa, alguma doença da próstata. O dedinho que a gente fala que é o exame de toque, ele é importante como complementar do diagnóstico. Então, quando há passagem pelo médico, ele vai pedir o PSA para analisar se ele está aumentado ou não. Já é um sinal. Já é um dos pontos, mas ele também pode fazer o exame de toque. E por que é importante o exame de toque? Porque é justamente ali que ele vai confirmar, inclusive, o próprio diagnóstico pelo PSA. Então, como a próstata está muito perto ali da região anal, né, da região do reto, então o toque ele faz com que a gente consiga tocar mesmo, pontuar ali como está a próstata. Se tiver aumentada, a gente vai conseguir sentir com a ponta do dedo se eventualmente ela tem alguma alteração ou não. E até o tipo de alteração, tá, Lu? Porque pode ser uma alteração que seja mais firme, ali no toque, menos firme. E, infelizmente, a gente tem muito preconceito, né? Na sociedade como um todo. Então, passa por um preconceito pelo cuidado,
e depois passa pelo método, né? Então, por isso que o homem também, a gente fala que a gente vê mais viúvas do que viúvos, né? O homem tem uma expectativa de vida menor por vários aspectos, mas também porque se cuida menos. E esse preconceito acaba sendo um dos fatores que a gente, né, perde diagnósticos que estão recentes, que podem ser feitos de maneira precoce, com uma chance de tratamento e cura muito maior. Então, mas se eu entendi direito, nem todos precisam fazer o exame do toque, então. É só se identificar alguma coisa no PSA. Geralmente a gente associa os dois métodos, tá? Então, quando há o aumento do PSA, daí não tem como. A gente precisa fazer o exame de toque até para poder complementar. Porque o próximo passo, né? Então, se a gente associar, tiver um PSA alterado, fizer um exame de toque, o próximo passo já seria ter que fazer ali um exame mais avançado ainda, porque daí a gente teria mais um fator de confirmação. Então, a gente geralmente faz os dois fatores, né? Se tiver aumentado, com certeza. Se não tiver histórico familiar, se o PSA vier normal, a gente pode ou não fazer. Daí é uma decisão muito do médico, junto dos sintomas ou do histórico que cada paciente tem, tá? Então, não é obrigatório, é um dos exames físicos que a gente faz, mas quando vem aumentado o PSA, daí ele é obrigatório. A gente precisa fazer o exame de toque justamente para conseguir confirmar o diagnóstico e ir elaborando um pouco melhor o que é que aquele paciente pode ter. Isso. Desculpa estar explorando muito esse assunto, porque eu super sou interessada nesse assunto. O Fabiano ficou tenso agora, não sei porquê. Eu percebi que ele ficou um pouquinho assustado. Fiquei. Não, então, mas porque eu falo assim... Ficou azul demais essa mesa. Eita. Os homens, eles ficam tão assustados com esse, mas eles não sabem o que as mulheres passam. Porque eu imagino, não sei como que é, mas eu imagino que o das mulheres é ainda mais invasivo do que o dos homens. Esse do toque não deve ser tão... Ele, assim, primeiro que... do jeito que eles falam, eles acham que é praticamente uma relação sexual. Exato, Não, e o grande... Não é, não? Não, mas o grande ponto é que eu acho que isso é muito importante. Primeiro, tem toda uma técnica para poder fazer ele, né? Então, primeiro que existe uma forma para que a gente consiga ser o mais preciso possível. Então, é mais rápido, né? Então, isso também diminui um pouco do desconforto em relação ao toque. Isso já ajuda bastante. Mas é engraçado que você tocou num ponto importante. A mulher, ela já está acostumada, ou pelo menos mais propensa a se cuidar e a fazer alguns exames. Então, só voltando um pouquinho, que eu acho que é muito interessante a gente pensar sobre isso, tem muito machismo estrutural que está ali por trás de tudo isso. Por quê? A mulher sempre foi, né, responsável por uma carga que a sociedade colocou nela pelo cuidado com os filhos e por gerar a prole, né? Então, lá atrás, com um pensamento mais machista do que a gente ainda tem hoje, a mulher ela precisava ir para um médico quando ela começava a vida reprodutiva dela para saber se estava tudo bem, se ela ia poder ter filhos ou não. O motivo era outro, então. Exatamente. Não era se cuidar, era para saber se poderia procriar. Exatamente. Então, historicamente, ela sempre teve contato inicialmente com o sistema de saúde, com o cuidado. Depois tinha o filho. Então ela tinha que levar o filho para fazer as consultas com o pediatra, tinha que levar para tomar vacina, então ela estava exposta novamente. E nesse processo, o machismo, né, que estava ali dentro, que só ela cuidava do filho, acabou fazendo com que ela também pudesse ter a oportunidade de se cuidar mais. Enquanto o homem, também vítima do machismo, ficou alienado disso. Ele ficou sem se cuidar. E tem a figura do super-homem, né? Sim. Homem, eu falo que homem... outro dia eu estava passando na rua e eu vi um senhor tentando tirar um fio do poste. Eu falei, tá vendo por que o homem morre mais cedo? Mais, né? Mas brincadeiras à parte, é isso. A gente está acostumado a não ir atrás do sistema de saúde, da oferta de saúde e, mais do que isso, a achar que isso é sinal de fraqueza. Então o homem fala, não, eu só vou depois que eu terminar o trabalho. Eu só vou quando a dor tiver o máximo possível. Pô, mas na verdade fraqueza não, o cara tem que ser muito forte, né? Porque... eu imagino, né, para a situação, o constrangimento, ele tem que trabalhar muito bem o psicológico dele, né? Então tem que ter uma força mental muito grande, senão não vai, né? Exato. E a gente tem que propagar isso. São muito fraquinhas. Não, pior que a gente é mesmo, viu, Fabiana? A gente tá precisando melhorar, viu? Porque as mulheres, elas conseguem já absorver isso hoje e já ter uma rotina de cuidado mais estabelecida, né? Então, eu vejo muito isso também, não só nesse tipo de cuidado, tá, Lu? Mas eu vejo, por exemplo, quando a gente vai pra academia,
eu vejo mais mulher do que homem. Quando a gente... Sério? Eu vejo mais mulher do que homem. Eu vejo. A gente tem academia só para mulheres, inclusive, que a gente já viu em alguns lugares. Tem alguns nichos de cuidado que só as mulheres, ou pelo menos majoritariamente as mulheres ocupam. E os homens estão ficando para trás. Agora ainda tem um pouco por conta da beleza. Mas se você for olhar em termos de estratégia de saúde... aí, né? Pois é. A gente, estratégia de saúde mesmo, Lu e Fabiano, é muito poucas pessoas que vão para efetivamente se cuidar. Às vezes é mais para um contorno estético, nesse caso do homem agora, do que efetivamente para pensar na saúde, na longevidade. Então tem pesquisas que mostram isso. Mulher se cuida mais, até porque pensa mais na família também. O homem, assim, à medida que os anos foram passando, ele passou a querer se cuidar mais um pouco, né? Vou pegar um exemplo até esdrúxulo, mas, por exemplo, não tinha barbeiro. Hoje você tem salões de beleza especificamente para o homem. Então, porque essa demanda tende a aumentado, né? E é legal isso, a gente quebrar essas coisas, porque super-homem não existe, né? Nós somos... Acho que a nossa saúde é muito mais fragilizada do que a saúde feminina, né? Isso historicamente é o que a gente ouve falar. Eu queria puxar um outro ponto aqui, doutor, em relação à questão do exame ainda. Você, além dessas duas condições de exame, tanto o PSA quanto o exame de toque retal, eu já li sobre dois outros exames, que são a ressonância magnética, um exame de imagem, e uma biópsia, quando de fato você encontra alguma coisa diferente ali na sua próstata, né? E esses exames, eles só acontecem após ocorrer esses dois primeiros? A gente não usa eles como exame de rastreamento. Então, é legal até pensar nisso também, porque o exame de rastreamento ele tem algumas características. Ele tem que ser inicialmente sensível, então ele tem que identificar de uma maneira precoce a alteração. Não necessariamente ele vai ser super específico do ponto de vista de se eu fizer ele, eu vou ter certeza de que eu tô doente ou não. Por isso que eu falei que o PSA elevado, por exemplo, lá no motoboy, ele pode ser aumentado, mas não necessariamente pode ter... Por causa do câncer. Exatamente. Então ele tem que ser assim justamente para a gente conseguir pegar aqueles que estão alterados e depois investigar melhor com outros exames. Então, a ressonância, ela já é um exame que ela vai ver a morfologia, ou seja, ela vai ver a forma da próstata, como ela está colocada ali. Mas ela não vai ver o conteúdo celular, né? Ela não vai ver se a próstata está fabricando essa substância ou não e se realmente essa substância está ligada ali a alguma alteração. Ela só vai ver uma foto da próstata. Então, ela é importante para complementar quando a gente já vê uma alteração inicial naqueles exames de rastreamento. Então, ele não é indicado de maneira primária, não é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, todo homem vai fazer logo de cara a ressonância? Não. Vai passar pelos outros exames para daí depois poder complementar, caso haja alguma alteração, com a ressonância. Tá? E a biópsia é aquilo que eu falei, é a confirmação, é a última etapa. Por que é a última etapa se já tem alguma alteração nesses outros exames? Porque ela é mais invasiva. Então, a biópsia, só para explicar para o pessoal ali de casa, que é retirar um pedacinho da próstata para que essa célula, né, que foi ali, daquele tecido que foi retirado, possa ser analisada com um microscópio. E daí ver se efetivamente ela está mais no padrão celular da célula normal da próstata, só estava um pouco crescida, ou se ela está ligada efetivamente ao câncer, mas é mais invasivo, né? Então daí tem que fazer em regime ali de internação pelo menos do dia, vai lá, tira um pedaço, aí depois que tira esse pedaço pode ter algum tipo de sangramento. Então é a última etapa por conta do risco e benefício, né? Também oferece um pouco mais de risco por ser um exame mais invasivo. No caso da mama também. Exato. Para biópsia tem que pegar um pedacinho e ir lá e examinar. É muito parecido, né? Claro que as vias de acesso são diferentes, né? Então a mama, a gente quando identifica na mamografia que tem alguma alteração, né? A gente vai entender um pouco melhor qual é o padrão daquela alteração. Às vezes ela pode ser mais esparsa, às vezes ela pode ser mais nodular, ou seja, mais concentrada ali num nódulo. E daí, geralmente, tem dois tipos de análise que podem ser feitas. Ou uma aspiração, né? Então, quando tem ali, por exemplo, um cisto e que tem um líquido dentro, então eu vou com uma agulha e aspiro aquele líquido e analiso as células que estão naquele líquido. Ou quando é sólido, né? Quando não tem líquido dentro ali do cisto, quando é um nódulo mesmo, aí eu vou e tiro um pedacinho, assim como a gente faz na próstata, num processo semelhante. Então, esses também são exames que são feitos depois que está descoberta alguma alteração. Não são os primeiros exames que a gente vai fazer.
Tá? Legal. Doutor, eu cheguei a ler algumas coisas. Gente, eu tô indo atrás. Fabiano tentando tá preparar estudando, o meu psicológico para isso, tentar deixar ele forte. Mas eu li algumas coisas referente ao câncer de próstata ele ser silencioso. E ele, em algumas situações, ele acontece cerca de 15 anos antes de dar algum sinal da pessoa poder conseguir identificar. Existe algum sinal, assim, clínico, que, assim, alguns sintomas que o homem pode perceber de modificação, alteração fisicamente nele, que pode levar ele a direcionar essa, posso dizer que eu tenho, não é pra assustar ninguém, mas é só pra, eu tô sentindo isso diferente, sei lá, fluxo da urina, ejaculação diferente, algum tipo dessas situações. Tem, Fabiano. E assim, no início, né, qualquer câncer que é muito no início, ele não vai ainda causar nenhum sintoma específico, né? Então, ele vai demorar um tempo ali para causar o sintoma. Quando a pessoa sente o sintoma, não é que ele está super avançado, mas ele já está mais avançado do que ele só tivesse ali numa regiãozinha e não tivesse acometendo ali muito do órgão. Então, voltando àquilo que você perguntou, sim, tem sintomas. Então, como a próstata ela está envolvendo o canal da urina, e é por isso que a gente tem ali alguns sintomas também urinários. Então, dificuldade para urinar, né? Aquela força extrema, né? Aquela pressão na barriga que a gente faz, aquela força para conseguir soltar um jato da urina, às vezes que é um jato pequeno ou um jato que não é forte. Né? A própria diminuição, mesmo que não faça tanta força, mas a diminuição do jato da urina já é um sinal, porque a próstata cresceu e comprimiu o canal da urina. Aquela vontade muito grande, às vezes, várias vezes no dia que eu vou pro banheiro, faço uma força, sai só um pouquinho de urina. Exato. Ou aquela sensação de que a bexiga está muito cheia, que eu não consigo esvaziar ela, ou então que sempre sobra um pouquinho, eu sempre acho que sobrou um pouquinho de urina, mas eu não consegui, né, urinar. Então, esses são pontos importantes. Sangramentos, então, tanto sangramento na urina como na ejaculação, são pontos também importantes. Outros que acabam surgindo como eventualmente impotência, né? Eles vão surgir mais adiante, mas esses relacionados a sangramento ou dificuldade para urinar ou na questão da ejaculação são os que acabam aparecendo quando o câncer já está aparecendo ali no início ou mesmo um pouco maior. Então esses são os primeiros, tá? E o doutor falou já sobre a genética, né? Da gente ver os antecedentes. Tem outros fatores de risco que podem a gente já Isso é muito legal, Lu. Identificar? Antes, viu, Fabiano? A gente botava a culpa muito só na genética. A gente falava, nossa, câncer está ligado a uma alteração da célula, né? Então ela começa a se multiplicar de maneira desordenada. Então só a genética que está envolvida. Só que daí a gente começou a olhar para as pessoas e entender que não era só a genética, mas que conforme o nosso estilo de vida foi mudando, a gente foi tendo mais câncer. Então a genética das pessoas, ela não mudou, né? Quem carrega algum traço genético do seu familiar, ok, né? Carrega esse traço. Mas tantas pessoas começaram a ter muito mais câncer e daí foi se associando e os estudos foram isolando os fatores e percebeu-se que na verdade estava muito mais ligado aos nossos hábitos do que só a genética. Então, no caso do câncer de mama, a gente tem a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, que são 3 pontos que são muito impactantes em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. Para a próstata, a obesidade como um dos fatores, e também tem um outro fator que ele não é predisponente do câncer de próstata, que é o tabagismo. No câncer de mama, sim, mas no câncer de próstata, quando você tem o tabagismo e você tem o câncer de próstata, esse câncer de próstata tende a ser de um tipo mais agressivo. Então, por isso que a gente fala que cuidar, e voltando para as tuas perguntas, tanto tua como do Fabiano, cuidar da saúde não é só no mês colorido, né? A gente precisa cuidar do ano inteiro. No dia a dia. Então, exato, uma alimentação adequada, né? Fazer exercício físico e achar qual é o nosso exercício físico que a gente gosta de fazer para que isso vire um hábito e não só um peso para a gente fazer, né? A questão do tabagismo, interromper o tabagismo é importante, né? Então, são pontos que eles são muito importantes para que a gente cuide e evite que o câncer surja.
né? Porque depois a gente vai ter que passar por um outro processo de cuidado. Evitar, prevenir é sempre melhor. Eu ouço muito que quando a mulher não amamenta, também é mais potencial de ter câncer? A gente tem uma correlação, né, para alguns tipos de câncer em relação a hormônio dependente ou não. Então, é interessante porque a gente tinha um preconceito muito grande em relação a isso, né? Durante muito tempo se acreditou que se a mulher não tivesse filho ou não amamentasse, ou que ela poderia ter uma maior incidência ou não, mas o que a gente vê hoje, assim, a mama, né, ela, quando tem uma amamentação, ela tem um fator até mais protetor, mas isso não quer dizer que se eu não amamentar, eu vou ter câncer de mama, tá? Então isso é uma coisa que a gente foi... aliviada. Exato, né? Não tenho que ser obrigada a amamentar agora e ter uma criança para poder não ter. Não é isso. Mas a gente sabe que também é fator protetor quando a gente amamenta. Então, só para deixar as mulheres tranquilas em relação a isso, o mais importante para a gente hoje é cuidar dos fatores ambientais. Só voltando nesse assunto, 5 a 10% de quando uma mulher tem um parente, né, de primeiro grau que tenha tido câncer de mama, por exemplo, 5 a 10% é o que interfere a mais a carga genética no risco de desenvolver câncer. Sedentarismo, obesidade, tabagismo pode chegar até a 40% a 50% mais chance quando associados do que uma mulher que não tem nenhum desses 3 componentes na sua vida. Então, por isso que o fator ambiental ele é muito importante. Assim como na questão do câncer de próstata, a obesidade, que é um dos fatores que acaba sendo também predisponente ali do câncer. E o consumo de álcool, como é que fica nesse caso aí? Nossa, eu recebo muito essa pergunta, né? E daí eu tenho uma notícia, né, triste para dar, que nenhuma dose de álcool é segura, né? Eu tenho que falar isso. Né? A gente teve muitas pessoas perguntando agora com essa onda da contaminação por metanol, né? Assim, doutor, me indica qual é a melhor bebida que eu tenho que tomar neste momento. Eu falo, olha, exato, eu não posso te falar para trocar um destilado por um fermentado, porque nenhuma dose de álcool é segura pro corpo humano. Eu sede agora. Olha lá, ele já tá bebendo. Essa gente, aqui não tem metanol, gente. É isso que eu ia falar, é água mesmo, tá? Eu conferi. Mas, brincadeiras à parte, é isso. Assim, o álcool ele vai interferir, principalmente em alguns outros tipos de câncer até mais, tá? Então, cânceres do trato digestivo, boca, né? Que a gente esquece, inclusive, de falar do câncer da boca também, mas câncer de boca, câncer do trato digestivo, fígado, né? Por conta da depuração do álcool. As vias urinárias também, né? Pode ter um aumento ali, estômago, mas ele é um fator que ele causa uma inflamação de maneira generalizada no corpo. Todo fator que causa inflamação, seja a obesidade, seja o álcool, seja o fumo, ele de uma maneira direta ou indireta, ele acaba causando uma maior propensão ao câncer de uma maneira geral e a outros tipos de doença também. Então a gente sempre fala que o álcool nunca é um bom exemplo para a gente poder falar, não, tá tranquilo. Não tá tranquilo. A gente efetivamente tem que cuidar dele, até porque a gente percebe que, acho que as nossas gerações aqui, elas consomem inclusive mais álcool, né, do que as gerações que estão vindo agora. As gerações que estão vindo agora já tem estudo falando, inclusive pode ver que tem propaganda de várias bebidas zero agora. Ah, ouvi falar de uma e tô querendo experimentar. Olha lá. Porque. Olha lá. Sem propaganda. Sem propaganda. Não temos ainda nenhum patrocinador. Mas a nossa geração foi muito mais ligada ao álcool do que a geração atual, né? Infelizmente, a geração atual também está mais ligada em fatores que podem agredir, como o vape, né? Outros fatores que também podem agredir. Então, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a sociedade impõe pra gente um modo. Às vezes famílias que bebem mais fazem com que os seus futuros descendentes também bebam mais. Então a gente precisa interromper esses ciclos também dentro de casa, pensando nas futuras gerações, né? Em como elas vão lidar com essas situações pra gente diminuir os casos de câncer também. Posso contar meus dramas, Fabiano? Vamos lá. Bora lá, vamos lá. Então, temos lenço? Temos lenço? Temos lenço. Quando eu era pequenininha, eu tinha uns 10 anos, eu não sei onde eu ouvi falar sobre essa questão de apalpar a mama, né? E pegar alguma coisa. E aí eu apalpei, só que não era uma mama, né? Eu tinha 10 anos. Se hoje já não considero muito naquela época, então não tinha quase nada. E aí, mas eu fiquei super assustada. E o meu pai, super bonitinho, né? Porque foi o meu pai que me levou pro ginecologista. Que legal. E aí o ginecologista, ele falou que não era nada grave,
Mas ele passou remédio para eu tomar todos os dias e uma pomada. E hoje eu fico pensando, faz sentido isso? Pra uma criança? Não sei qual era o caso em específico. Tem um trauma disso. Né? Mas acho que o autoexame ele é muito importante por um fator, tá? Né? Ele faz com que a mulher se conheça. Então, ele acaba sendo um dos fatores de alarme para que justamente você procure um profissional para avaliar a lesão. Então, esse é o grande ponto. Não é a mulher achar que ela vai palpar, ela vai falar, é câncer. Não, vai ser muito difícil ela conseguir fazer esse diagnóstico, a não ser que ela seja uma médica e ainda assim ainda vão precisar de exames. Mas assim, ela vai falar, tem alguma coisa de diferente aqui. Né? O que a gente sempre fala não fique desesperada. Eu acho que o desespero não é bom para nada na vida. Né? Para nada. Ele turva a gente de conseguir, de fato, seguir um caminho que seja mais efetivo. Então, é importante que, diante de uma alteração que tenha na mama, que ela procure um profissional para tirar a dúvida primeiro, né? Eu recebo, imagina quanto eu não recebo de WhatsApp, de mensagens falando, nossa, tava no banho e descobri uma coisa, estou com câncer. Assim, não é diário, mas é semanal, pelo menos, de amigas minhas ou de conhecidas, enfim. Então, descobriu, acho que é importante palpar para conhecer qual é o padrão da sua mama, mas descobriu, viu que tem algum ponto, algum nódulo, algum endurecimento, procura um profissional. Quando a gente está falando ali, né, da época da criança, podia ser várias coisas, né? Podia ser o broto mamário crescendo ali, se desenvolvendo, porque passa por um processo de maturação, principalmente ali na época da puberdade. Então, é comum que muitas vezes tenha ali o crescimento e que esteja em desenvolvimento. E às vezes uma pomada pode ser porque talvez possa ser algum poro ali que estava entupido, algum furúnculo, né? Então, pode ser por isso mesmo uma lesão de pele que foi... É difícil falar de um diagnóstico de outro médico, é muito difícil. Mas o mais importante foi o que seu pai fez. E parabéns para ele, porque é muito... Lá no céu. Tá lá no céu. Parabéns. Ele te fez um bem muito grande, em vários sentidos. Primeiro, em mostrar para você que é importante você se cuidar. E o segundo, mostrar para você que talvez ele tenha sido a pessoa menos machista que você conheça hoje, porque foi ele que te levou. Então, ele que mostrou, enquanto homem, a preocupação pela saúde da filha e ignorou o fato de ser o ginecologista. Então, ele foi realmente muito bem sucedido ali e te fez um bem muito grande. Que isso sirva de exemplo para todos os pais aí que estão nos assistindo também. Vamos aproveitar esse gancho aí, né, essa informação que você passou pessoal, vamos dizer assim. Vai falar sobre mim agora? Não vou falar sobre você não. Mas vamos para pergunta polêmica. Opa! Doutor, sempre quando se ouviu falar do câncer de mama, uma das formas era essa que a Luana comentou, da mulher se apalpar para poder ter um pré-diagnóstico, né, a sinalizar alguma coisa. Para o homem é extremamente constrangedor um outro homem tocá-lo, né? Por isso a pergunta polêmica. Não se ouve falar, por exemplo, do homem se tocar numa situação dessa para tentar descobrir alguma diferença. É complicado, mas, assim, precisa se equilibrar as coisas. Porque se a mulher tem esse propósito de se conhecer, o homem também teria o propósito de se conhecer por uma questão de saúde. Saúde pública, né? Saúde própria dele, enfim. Isso não é mencionado, divulgado, passado? Não, porque não tem efetividade propriamente dita. Eu vou te dizer por quê, né? Toda vez que a gente está falando de um órgão ou de uma localização que é mais interna, é muito diferente. Quando a gente está falando da mulher, a gente está falando do toque, mas às vezes algumas mulheres notam até a nodulação, às vezes, e quando elas apalpam, elas conseguem isolar. A gente está falando de múltiplos sentidos, né? A própria textura, muitas vezes, da pele pode modificar, então é mais fácil. Mas eu posso fazer o comparativo da mama, não com câncer de próstata, porque esse realmente a gente vai precisar de um profissional. Mas, por exemplo, o câncer de testículo, que é mais raro, bem mais raro do que o câncer de próstata, mas que muitas vezes o próprio homem poderia notar, né? Tanto pelos próprios efeitos de
ter uma dor, né, ou ter algo mais localizado, alguma inflamação localizada, mas porque muitos homens também não tocam ali, né, o testículo, não fazem ali uma palpação. Então, tem certeza? Eu acho que eles tocam tanto. As mulheres sempre acham. Muito é diferente, pô. Exatamente, exato, Fabiano. Eu acho que é isso. A mulher, ela vai mais direcionada, ela sempre pensa que pode ter alguma alteração. É interessante isso. O homem pode até ter mais habitualidade no toque, mas ele não está pensando nisso. E ele se conhece muito pouco. E é interessante, né? Por mais que a gente tenha o comparativo com a mulher, que seria o ovário que é dentro dela, né? E o testículo que está para fora, né? Que está ali exposto. O homem não enxerga aquilo como uma possibilidade de ter algum tipo de adoecimento e de ter o autoconhecimento de uma maneira mais crítica para poder avaliar. Então, é interessante isso que você falou, porque eu acho que remete de novo. A gente se conhece pouco. Fabiano, a gente é todo malandrão, todo achando que a gente está super assim se conhecendo, que a gente dá conta de tudo, mas a gente se conhece pouco quando a gente pensa em saúde. E eu posso falar isso não só de câncer, tá? Doenças crônicas mesmo, né? A mulher já fala, nossa, meu Deus, eu preciso ver se minha pressão tá boa, se, nossa, eu tô com meu colesterol bom. O homem não, ele vai deixando. Quando tá ruim mesmo. Eu não sou exemplo nesse caso. Eu sou relaxada que só. Mas eu fiquei curiosa. No testículo, ele iria achar o quê? Bolinhas também? Uma nodulação. Mesmo muito parecido, tá? Uma nodulação. Mas daí tem outros fatores também. Pode levar também, por conta da questão da própria anatomia, a alterações ali da ejaculação. Então, tem vários fatores. Mas no toque, ele acharia também uma nodulação. E daí é interessante, que é mais endurecido, porque se a gente for tocar o testículo, ele tem estruturas lá dentro, né? Então, sim, ele tem lá aquela bolinha, ele tem a parte de cima que ela é um pouco mais molinha, mas é interessante porque geralmente está mais aderido, então ele não está tão móvel quanto as outras estruturas e ele está mais endurecido. Então salta ali aos olhos mesmo e ao toque. E um outro ponto, né? Ele não é bilateral, né? Ele aparece geralmente de um lado. Então eu tenho ali o toque dos dois lados, eu consigo comparar. Assim como na mama. Apareceu desse lado, daí eu vou olhar o outro lado, né? Não tá aqui. Então também dá para fazer esse efeito de comparação. Podia surgir uma outra cor aí pro ano aí, então, né? Pois é. Uma campanha de outra cor aí pra se tocar os testículos. Pois é. Uma ideia do Fabiano, anotem aí. A gente estava falando sobre a questão de idade, inclusive. Uhum. Faz mesmo diferença? Quanto mais cedo eu identificar, de fato eu vou ter chances de cura, por exemplo? Uhum. A gente falou ali da questão dos 40 anos para a mulher, dos 50 anos para o homem do ponto de vista do rastreamento. E por que essas idades, né? Não é vozes da minha cabeça, né? Mas por que na ciência a gente determinou essas idades? Porque são as idades onde, a partir delas, a gente tem o maior número de pessoas que acaba tendo uma possibilidade de um diagnóstico precoce e a maior incidência de câncer também a partir daí. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, se eu for indicar um exame, por exemplo, eu vou citar aqui a mamografia, para uma pessoa que não tem um histórico familiar, que precise ser antes, com 30 anos, a mama é muito densa. O exame não vai servir de absolutamente nada. O ultrassom também vou fazer, sendo que ela não tem uma chance baixíssima de desenvolvimento de algum câncer. Então, não é sempre quanto menos melhor em termos de idade. Por isso que é muito importante, a gente sempre fala isso. Tem que ter um médico de referência para falar sobre a sua vida, o seu contexto, seu histórico familiar, seus hábitos, para que ele também estipule e adapte a sua condição. Então, na população em geral, a gente usa esses marcos por conta disso que eu falei. Mas é sempre importante procurar o médico, não só para querer um papel ali do exame, para poder fazer o exame de uma maneira geral, mas principalmente para ele poder avaliar o contexto. Criar histórico. Exato. E muitas vezes as pessoas acham que é isso. Eu lembro que eu estava na residência ainda fazendo uma especialização e daí a gente passava por um laboratório, né? E o laboratório, né, obviamente também queria vender ali, né, particular o exame. Então ele estava falando, não, venha fazer sua mamografia, e abordando pessoas super jovens assim na rua. Eu falei, meu Deus do céu. Porque assim, não vai conseguir ver nada, vai gastar o dinheiro da pessoa. A mamografia é aquela que faz assim? Isso, esse é um outro ponto legal. Você vê como eu sou leiga. Mamografia é aquele exame que comprime a mama, né? Para poder fazer, é como se fosse um raio-x da mama, tá?
E é interessante isso que você falou, que muitas vezes as mulheres têm muito medo, né? Não, eu fico imaginando o que eu vou enfiar naquela sanduicheira, não tem tudo isso. Pois é, mas é importante porque o método, né? E depois a gente pode até falar das evoluções dele, mas o método ele precisa dessa compressão, porque a mama ela é uma estrutura que tem lá as glândulas mamárias que produzem o leite, claro que quando a mulher está gestante e tudo mais, mas também tem muita estrutura que é o colágeno. Quanto mais a mulher vai envelhecendo, mais o colágeno vai perdendo. Aí fica mais fácil colocar na sanduicheira. Exato. Quanto mais jovem a mulher, perto ali dos 40 anos, que é quando a gente começa, precisa ter a compressão mesmo. Claro que precisa ter na mais velha também, mas a compressão precisa existir de uma maneira um pouco mais obrigatória. Por quê? Porque senão eu não consigo enxergar as lesões que podem estar ali no meio do colágeno, no meio da mama, que a gente chama de mama densa, né? Que é aquela mama que é mais firme. Então a compressão ela se dá para aumentar a resolutividade do método. Tá? Tem processos que estão sendo desenvolvidos agora sem a compressão, que sejam tão efetivos quanto a mamografia? Tem pesquisadores da USP, inclusive, que já estão pensando num outro método para que não haja compressão, então evolução do método, assim como a gente teve evolução de vários métodos na medicina ao longo do tempo, mas hoje o que está mais disponível para todo mundo é a mamografia com compressão. E assim, tem também ali o desconforto, eu não vou negar que tenha, mas proporcionalmente a você estar descobrindo algo, né, que pode ser tratado logo no início, e uma vez ali na questão do ano, assim, é o que eu falo, eu ponho na balança, assim como a questão do toque. Porque depois, imagina, não descubro o câncer de próstata, vou descobrir só no final, cirurgia, né, tem todo um processo. Tem que ser tocado de todo jeito. Exato, então melhor fazer, né? E passar por esse desconforto ali pontual do que depois ter ali algum outro problema mais sério. Muito bem. Bacana. Doutor, hoje no Brasil também, né, em algumas pesquisas que eu fiz, a gente chega aí na casa de uns 72 mil casos diagnosticados de câncer de próstata. Eu imagino que com as campanhas a tendência é que a gente aumente esse número, né, porque os homens tendem a procurar um pouco mais, né? Então, assim, eu também li alguma coisa a respeito de um homem falecer a cada 38 minutos por conta do câncer de próstata. Se a gente vai fazer uma proporção disso, comparar uma coisa com a outra, o índice de óbitos é muito maior do que o índice de exames, né? Então, assim, assusta esse número, ser 72 mil casos no Brasil, mas não chega nem... o Brasil tem 49%, mais ou menos, 47% de homens, né? Então seria próximo de 100 milhões de homens no Brasil aí. Então, assim, é desproporcional o quanto se tem de diagnóstico pela quantidade de óbitos que acontece por esse motivo. Exato. Né? É importante quando essas campanhas elas aparecem, mesmo que chocantes, porque aí a gente... né, assim, tem um sinal de alerta, né? Ó, isso de fato é perigoso. E assim, muito melhor é termos uma saúde plena, né? Do que ter preconceitozinho assim ou outro, porque o sofrimento acaba sendo maior, não só para você, para sua família, para quem fica, os cuidados. Exatamente. Né? E hoje, por exemplo, como que o senhor vê esse aumento de diagnóstico com essas campanhas? Ele... assim, ao longo dos anos, eles aumentam muito mesmo, assim? Aumentaram bastante porque, como eu disse, aumenta a discussão, né? A grande questão é, primeiro, o acesso ao exame. E daí, quando a gente está falando desses números, a gente está imaginando um universo bem grande. De pessoas que têm plano de saúde, daquelas que não têm plano de saúde, daquelas que receberam e que têm acesso à informação. Assim como a gente está fazendo hoje aqui nesse podcast maravilhoso, mas a gente tem uma miscelânea muito grande. Quando a gente olha pro mapa, né, do Brasil e do mundo mesmo, a gente percebe que as regiões onde a gente tem a maior mortalidade são aquelas regiões onde, obviamente, a gente tem menor acesso à saúde. Justamente por isso. Quando eu tenho mais acesso à saúde, quando eu falo mais sobre o tema, então educação em saúde, acesso aos exames, eu consigo efetivamente procurar antes, e daí quando eu trato antes, quando descoberto, eu tenho uma possibilidade maior de cura. Então, isso eu vi que você gosta dos números, hein, Fabiana?
Choca, né? Eu vi. Mas isso é muito importante trazer. Esse é um ponto que, assim, não dá pra gente fechar os olhos para ele, né? Se a gente não corre atrás disso, né? E por isso que acho que é muito importante o podcast, se a gente não instrui, né, quem tá ali do outro lado da câmera para fazer os exames, para procurar, a gente vai ainda ter a mortalidade crescendo. Então, acho que a gente teve também uma maior proporção de diagnósticos porque ficou cada vez mais acessível, ainda tem um caminho gigantesco, mas lembrando que dar acesso não significa que as pessoas efetivamente procurem por ele. Perfeito. Então, por isso que as datas, né, como essa do Novembro Azul, Outubro Rosa, elas são importantes. Olha, temos ali a oportunidade da realização. Por favor, saia da sua cadeira e procure, faça. Acho que a gente vai insistindo até que se torne uma cultura, né? Um hábito. Exato. E, assim, tem alternativas, né, no Brasil mesmo, né? E a gente pensando não só aqui em populações que tenham plano de saúde, mas no SUS como um todo, que até regiões muito remotas hoje estão recebendo, por exemplo, mamógrafos em ônibus, em caminhões, e que as pessoas, né, algumas instituições não governamentais ou mesmo governamentais, prefeituras, secretarias, enfim, vão até as pessoas com o mamógrafo para realização. E o PSA tem uma vantagem, inclusive, em relação à mamografia, porque é um exame de sangue, né? Então também tem uma facilidade um pouco maior na possibilidade de análise, da coleta e tudo mais. Então acho que a grande questão para a gente hoje, por incrível que pareça, passa pela educação, e entre estes aspectos pelo machismo. Como eu disse, mata o machismo tanto o homem quanto a mulher. A mulher pela violência, a mulher pela sobrecarga, pelo estresse, pelo burnout das múltiplas jornadas, o homem pela ignorância no sentido de ignorar o fato de que ele precisa se cuidar. Então, infelizmente, o machismo estrutural não é só... E até por ficar preocupado com que os julgamentos dos outros homens. Eu acho que o machismo é uma coisa... Mas aí é pauta para outro podcast também, né? Mas enfim, os homens, eles sofrem muito no machismo por terem que ficar o tempo todo pensando o que o outro homem tá pensando de mim. Se provar muito. Se eu for Exato. fazer o exame, se eu for, enfim, se eu falar sobre o assunto, né? Se me expor. Você tá se cuidando, né? Tem que ser assim, né? Olha, Fabiana, parabéns. É isso mesmo, Fabiana. Tem que incentivar. Eu foi legal, vai lá. Indica o mesmo doutor. É isso aí. Acho que a gente pode passar pro nosso bate-bola, né? Eu acho que sim. Foi rápido, né? Bora, acabou já? Será que... Nossa, já tá perto. Tá perto. Então vamos lá, bora lá. A gente quer falar sobre mitos e verdades, porque nesses assuntos surge um monte de coisa, né? Legal. Soe os tambores. Então vamos lá. Mito ou verdade, doutor? É verdade que todo homem que tem câncer fica impotente? Não é verdade. Pode ser uma consequência do câncer de próstata ou da cirurgia para retirada, só que hoje as técnicas estão cada vez mais modernas. Então, a chance disso acontecer é só quando o câncer já está muito mais avançado e daí a gente acaba tendo uma maior probabilidade. Mas ter câncer e ficar impotente não são sinônimos. Câncer de mama é exclusividade das mulheres? O homem não tem câncer de mama? Mito também, homem tem câncer de mama numa proporção muito menor, porque na mama da mulher a gente tem uma série de outras estruturas e receptores de hormônios, né? E a própria alteração e a funcionalidade da mama tem uma funcionalidade diferente da do homem, mas o homem também tem tecido mamário, não tão desenvolvido quanto as mulheres, e pode desenvolver câncer de mama sim. Essa aqui eu já tinha ouvido. Por incrível que pareça, usar sutiã apertado causa câncer de mama? Não. Nossa, se fosse assim, então a gente tava... Cueca apertada também não. Também não. Não causa. É claro, ter algum tipo de lesão repetitiva em qualquer lugar que seja, né? Ele pode levar ali a uma porcentagem de câncer, mas sutiã apertado não causa câncer. Esse é um ponto muito importante. Claro, utilizem sutiãs confortáveis para vocês poderem viver bem, pelo amor de Deus, né? Doutor, câncer de mama sempre causa dor? Também não. Pode ser assintomático no início e só depois, quando já está um pouco maior, começa a causar dor, porque começa a ter um aumento do volume, comprime estrutura, comprime alguns nervos que dão a sensibilidade para a gente, né? No caso das mulheres e dos homens também no câncer de mama masculino, e daí só depois causa dor. Então ele pode ser ali
sem dor, indolor. Por isso que a gente falou do autoconhecimento, do autoexame da mama e descobrir às vezes uma nodulação que mesmo que não doa, esteja ali se palpando, se conhecendo, pode ser um ponto importante para ir procurar um exame mais específico. O outro aqui, ajustar a alimentação do homem pode ajudar na prevenção do câncer de próstata? Sim, senhora, pode ajudar. Aliás, deve, porque uma grande parte também dos fatores de hábitos e de qualidade de vida também podem interferir ali no câncer de próstata. A obesidade, ela é uma das que mais acaba interferindo. Então, a obesidade em si, ajustar a alimentação para diminuir a obesidade, né? Algumas substâncias, como o licopeno que está presente ali no tomate, eles são substâncias que também são protetores, né? São substâncias que ajudam a não ter o desenvolvimento do câncer de próstata, mas a gente teria que comer muito tomate para conseguir fazer disso uma solução efetiva. O melhor é usar a alimentação para diminuir a obesidade e para diminuir também o estágio pró-inflamatório, né? A inflamação que a obesidade causa para o corpo como um todo. Então, a alimentação é um ponto importante para todo mundo, tanto para homens quanto para mulheres, e que também interfere positivamente quando bem feita, tanto para câncer de mama quanto... Eu tô fazendo uma carinha aqui confirmando, mas se a minha mãe estivesse assistindo, ela ia falar, ai, que falsa. Que falsa. Doutor, a lactante com possível câncer de mama, ela não pode amamentar? Depende muito de como está ali o desenvolvimento e de quais são os tratamentos que ela vai ter que fazer para aquele câncer de mama também. Então, tem uma questão não só morfológica, física, mas também tem a ver com o tratamento. Alguns tratamentos eles vão ter ali uma impregnação também no leite, isso pode fazer com que ela tenha que interromper a lactação durante algum período. Então, depende muito ali de caso a caso, de como está o desenvolvimento e de qual vai ser o tratamento que vai ser instituído. Tá? E você estava falando aí que as mulheres fazem mais academia, né? Se cuida mais. Tenho dúvida dessa sua estatística, mas enfim. Se cuida. A atividade física ajuda contra o câncer de próstata? Ajuda. O sedentarismo também, né? A gente fala sobre a questão do sedentarismo, não só porque ele vai emagrecer a pessoa, mas porque quando a gente fica sedentário, o nosso corpo ele vai produzindo um monte de substâncias muitas vezes que não são depuradas e que a gente cria um estado pró-inflamatório também por elas. Então, para além só da obesidade, eu posso ser uma pessoa magra e sedentária, né? Eu posso ser uma pessoa que está lá super bem e, por exemplo, esteja desenvolvendo alguma doença, é muito comum nas doenças cardiovasculares, às vezes pessoas que também são magras, não aquelas obesas, mas que estão acumulando placa de gordura lá nas artérias, lá nas veias, né? Então, é a mesma coisa com a questão do câncer. Quanto mais exercício a gente faz, mais a gente se livra daquilo que a gente chama radicais livres, que são substâncias que agridem o nosso corpo e que vão ficando lá se a gente não faz atividade física, se a gente não deixa o nosso corpo em atividade. Então, isso também já tem muito estudo mostrando pessoas que se livram do sedentarismo quanto antes conseguem ter vidas mais longevas, com menos doenças e com mais qualidade de vida, né? E eu estava falando outro dia sobre isso porque a gente tem o Drauzio Varella, que é um dos nossos papas, né, do ponto de vista de saúde pública, que fala muito sobre câncer e outras questões, e ele parou de fumar já tardiamente. Eu não sabia nem que ele fumava. Ele parou de fumar tardiamente e começou a correr com 50 anos. Hoje ele tem 80 e pouco, mas ele começou com 50 anos. Por quê? Porque ele viu o adoecimento do irmão, ele notou que ele precisava mudar. Ele era oncologista, então ele precisava mudar porque ele viu que algum problema havia ali naquilo que ele falava e via, tanto com as pessoas que ele cuidava, como com as pessoas da família dele que passaram por processo de adoecimento. Então, eu digo que sempre é tempo de mudar. Sempre. A gente tem essa capacidade enquanto ser humano de se reinventar quantas vezes forem necessárias. Verdade. Mas precisa de informação e precisa de foco também. E, claro, ajuda profissional. Então, é papel dos profissionais de saúde, não estou falando só o médico, mas eu estou falando do enfermeiro, estou falando do psicólogo, né? Estou falando do fisioterapeuta, de promover saúde. A promoção de saúde ela não é uma especialidade só médica. Ela é algo que a gente pode fazer
com os profissionais de saúde e mesmo com as pessoas que não são profissionais. Quantas vezes a gente já viu alguém que a gente incentivou, falou, poxa, por que você não procura para parar de fumar? Eu vejo que você está aí, às vezes mal, ou por que você não vai procurar ali, sei lá, um psicólogo, porque eu estou vendo que você está estressado, ansioso. Então, a gente tem esse papel. Todo mundo de casa, inclusive, tem um papel de multiplicador para conseguir fazer com que isso aconteça. Acho que essa é a importância aqui. Segue a dica. Hashtag segue a dica. Dormir mal, doutor, ele aumenta a incidência de câncer? Tem alguma coisa a ver? Não temos uma correlação estrita, direta, tá? O que acontece? Quando a gente dorme menos, a gente recupera menos também. Então, isso na questão da mente, mas também do corpo, né? É engraçado porque algumas associações elas são muito claras quando a gente dorme menos. Então, maior chance de risco de acidente, a gente fica menos propenso, inclusive, a se cuidar em outras esferas. Se eu durmo menos, eu vou ter menos disposição para, por exemplo, fazer atividade física. Se eu durmo menos, é clássico, eu vou me alimentar de maneira pior, ou mais, ou pior, porque eu vou estar mais cansado e menos disposto, inclusive, para preparar meu próprio alimento. Então, ele não está correlacionado diretamente, porém, ele interfere em outros fatores que daí sim estão correlacionados, como obesidade, como sedentarismo. Então, é uma cadeia. A gente é indivisível, Fabiano. Não tem jeito. A gente tem que, claro, às vezes a gente não pode cair na paranoia de querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa enxergar onde é o pilar da nossa vida que está menorzinho e tentar fazer com que ele cresça para estar junto dos outros. Então, se é o da alimentação, preciso melhorar minha alimentação para estar lá um pouco melhor, assim como o meu sono, que eu posso estar dormindo melhor. Ou ao contrário, né? Então, é um papel da gente também pensar nisso. É, isso que eu fico pensando. Quando eu vejo palestras desse tipo, a gente sai achando que precisa ser super-homem, super-mulher, Mulher Maravilha, perfeito. Não dá para ser perfeito, mas dá pra gente ajustar um pouquinho mais, né? É isso. Eu sempre falo que muitas vezes a gente também tá pensando sempre no outro, né? Porque algumas pessoas têm esse perfil cuidador que pensa no outro e acaba esquecendo da gente. Mas eu lembro muito também daquele ponto do avião. Coloque a máscara primeiro em você para depois ajudar outra pessoa. Então se priorize. O cuidado, ele é importante que a gente se priorize primeiro, para que a gente consiga estar bem, inclusive se a gente for cuidar de outra pessoa, seja um familiar, um filho, um pai, uma mãe, que a gente esteja bem para cuidar dos outros. Então, muitas vezes também quando a gente sai da palestra, a gente na palestra inteira ficou pensando, nossa, eu preciso falar com meu irmão. Ele precisava ter visto aquilo. Ele precisava estar... E a gente esquece da gente mesmo, né? Então é importante, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. Muito bem, vamos finalizando, então. O que o doutor acha que faltou aqui para a gente falar para o nosso público? Eu acho que faltou o Fabiano marcar a consulta dele. Pô, né? mas já, calma. Fortalecer a mente primeiro. Valeu, mas eu não Fabiano. tenho preconceito, não. Na hora que tiver que fazer, a gente vai fazer. É isso aí. Faltou o Fabiano, mas brincadeiras à parte, não só faltou agradecer, né? Então, obrigado mesmo. Acho que, como eu disse no início, é um espaço incrível, parabéns a vocês da ITW por estar promovendo esse espaço de uma maneira leve, inovadora, foi uma conversa maravilhosa, né? E para quem está em casa, que eu acho que é super importante, que se cuide, né? Pense nisso aqui, né, bastante, acho que faça da tua rotina também ter ali um espacinho para poder se cuidar. Eu sempre falo que não precisa ser 2 horas, né? Que seja meia hora por dia, né? Mas comece. Às vezes o feito ele é melhor do que o perfeito. E com certeza o não feito ele vai ser pior do que se você fizer qualquer atividade, qualquer início para você conseguir mudar a tua vida. Então, seja pensando em evitar câncer de mama, de próstata, mas seja pensando numa saúde plena. Então, acho que essa é a mensagem que fica aqui. Legal, muito obrigada, doutor. Obrigada, Lu. Fabiano. Você ia fazer pergunta mais? Não, só agradecer mesmo. Obrigado por sanar as nossas dúvidas, quebrar um pouco de paradigma de todo mundo, né? No geral, nós, principalmente os homens, mas as mulheres também acabam acontecendo isso. A gente tem muito preconceito, mas para a saúde não tem que ter paradigma nenhum. Para a saúde o que vale é o nosso bem-estar. E o bem-estar ele reflete na nossa vida, na vida de quem está ao nosso redor, no nosso trabalho, em tudo isso. Então, assim, a gente, assim como o doutor comentou, a gente precisa se priorizar. E priorizar é cuidar da gente mesmo, seja da questão física, a questão estética, a questão psicológica. Então é isso. Muito obrigado, de verdade, por explanar tanto e incentivar, né? Não só a mim, mas todo mundo. E é isso.
Espero que tenhamos próximos, que a gente possa também ajudar outras pessoas, que essa informação chegue longe. Né? Muito obrigado, Dr. José. Obrigado a vocês. Legal. E para os nossos colegas que estão assistindo ou ouvindo, vocês não vão ficar de fora da tarefa. Então, depois vai ter quiz para vocês participarem, para ter sorteio, ter brinde. E a gente conta com a participação de todo mundo e tomara que... Estamos contando que esse podcast vai ser uma ferramenta boa de comunicação. Exatamente. Pro resto do ano. Obrigada a todos. ITW, ó. Que seja o primeiro de muitos. É isso aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada.